Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, bom dia para todos vocês. Esse vídeo que é um oferecimento da 1xBet, 1xBet que é parceira do canal Ave Mais, você pode usar a nossa palavra promocional que está aqui no primeiro comentário, Ave Mais, e você dobra a sua primeira aposta para você ganhar dinheiro. E você fazendo isso, você vai ajudar o canal. A 1xBet é uma parceiraça aqui do canal Ave Mais e nos ajuda para que a gente possa continuar o nosso trabalho. O Vasco venceu ontem o Nova Iguaçu por 3-2, muitas preocupações em relação à forma que o time se defende, mas eu quero pensar positivo. Vou pensar positivo. É o melhor time? Não é o melhor time. É um time que hoje nos dá grandes esperanças? Não sei. A defesa tomou muitos gols. Foram 5 gols que o Vasco tomou em 3 jogos. Mas é bom lembrar que a gente está usando esse campeonato estadual para fazer um ajuste. O Zé Ricardo não é bobo, gente. Ele sabe onde estão as defesas, os defeitos da defesa. Ele sabe que precisa corrigir a questão dos volantes. O Galarça é um jogador que tem sido muito criticado, mas a gente não pode queimar também o menino. Muito pelo contrário, é um jogador que ano passado foi importante. Jogou as principais partidas do Vasco, jogando bem contra o Flamengo, contra o Guarani. Enfim, fez bons jogos. Mas é um menino que precisa ser orientado. O que ele tem de erro? O posicionamento. Ele é muito volumoso no jogo, ele tem muita volúpia. Controla-se, segura, ele vai entender, até para segurar um pouco do próprio gás. Acho que ele pode ser até um bom volante para substituir o Yuri, jogando como primeiro volante, mas não para sair muito, porque aí ele deixa um buraco. E esse é o grande defeito dele hoje, porque ninguém tira aqui o questionamento do empenho dele, da tentativa de marcação. Talvez ele tenha alguns defeitos na marcação de muita força, às vezes é só cercar, às vezes é só tomar o espaço, mas é normal, gente, ele tem 19, 20 anos, ele precisa aprender isso, e ele vai aprender, ele é muito bom jogador, vai ajudar demais o Vasco, mas é claro que o jogo demonstra esses defeitos, defeitos de formação, defeitos, gente, normais de um elenco, que não é um elenco milionário, como o Jean Faísca falou ontem lá na nossa live. Se o Raniel dominasse a bola, toda a bola driblasse e fizesse um gol, ele não estava no Vasco. Ele estava jogando num time da Série A, jogando na Europa. E acho que o Raniel tem sido uma ótima surpresa. Um gol por jogo, está ganhando confiança, está feliz. É um jogador importante, que se movimenta, não é um jogador que fica paradão. É um cara que vem, sabe dialogar, sabe ter talento para fazer o jogo andar. Só acho que do meio para frente, não estou gostando quando o Vasco toma posse de bola. E tem feito isso porque tem sido muito competitivo na marcação, na tentativa de roubar os espaços do time adversário na saída. Tem feito os adversários dar muito bicão para frente. Eu acho que é um espaçamento muito grande. O Vasco joga com 3 atacantes muito espaçados, um centroavante e 2 pontas mais abertos. O Nazário fazendo como fez ontem, quando não ao contrário, o Nazário vinha para a esquerda, mas o Nazário ontem jogou muito pelo lado direito e o Peck muito espetado. Legal, o Peck consegue, mas às vezes o Peck precisa passar por 3, 4 sozinho, porque o Edmar não vem. O Nenê é o único que aproxima e eu acho que o time chega pouco. Chega muito pouco, precisa chegar mais. Precisa estar mais aquela sanfona. Roubou a bola no meio, sai todo mundo de trás. A impressão que eu tenho é que quando o Vasco rouba a bola, a defesa está lá atrás. Porque é nítido isso. O Peck domina a bola, ele tem que tentar a jogada individual. Porque se ele não tentar, pouco se aproxima dele. Não se tem muita proximidade, o time está muito espaçado. Quando se junta mais, o Edmar, quando chega um pouquinho mais à frente, o time consegue jogar mais agrupado, pelo meio da mesma forma. Os 2 volantes podem sair um pouco mais, chegar um pouco mais. Juninho e Matheus Barbosa, ontem, por exemplo, praticamente não pisaram na área. Não tiveram chance na área quando deveriam ter. Chegar, bater em gol, isso é fundamental. E aí você tem o Nenê, que precisa dele ter o talento, mas é um jogador que tem 40 anos, que no pique, na correria, vão tomar a bola dele. Agora, ele solta, é um jogador que vai meter os caras na cara do gol, mas a impressão que eu tenho é que o time fica muito espaçado. Para o meia que domina a bola de trás, ele olha para frente e vê os jogadores espetados demais e o centroavante muito isolado, fica difícil. Eu acho que tem que agrupar o mais. Eu acho que o Nenê domina uma bola, o Raniel pode vir buscar, o da direita pode juntar mais, fazer triangulações, evoluir, porque aí vai chegar o Everton pela direita, vai chegar, de repente, o Edmar pela esquerda, ou então o Peck fechar um pouquinho mais, mas isso é arrumação de time, isso é treino. O Vasco está treinando há menos de um mês. Tem um mês praticamente de treinamentos. E esse jogo com a Ferroviária passar para o dia 2 de março é ótimo. Porque o Vasco ganha 28 dias praticamente para treinar o seu time. E isso é fundamental. Então eu acho que o time demonstra fragilidade, demonstra sim necessidades
mas a gente tem que pesar o aspecto físico, muitos jogadores voltando de Covid, a gente tem que também pesar a questão do entrosamento, muito jogador novo ainda, muitos jogadores que no movimento, o cara vai para um lado e o outro não vai, em 3 jogos não dá, mas de repente para o 7º, 8º, 9º, 10º jogo já vão se entrosar, já vão se ajustar. Isso é com o tempo, gente, isso é com o tempo, e eu acho que o Zé Ricardo precisa girar o time. Eu acho que o jogo de domingo com o Madureira vai estar numa situação um pouco mais confortável, né? Eu acho que dá para brigar aí para classificar entre os 4, o importante é estar entre os 4. O Vasco tem uma condição de mudar o time. Já foi dada ontem a dica pelo técnico Zé Ricardo da entrada do Luiz Cangá, eu acho que é ótimo. Eu colocaria o Riquelme na esquerda para dar um pouco de jogo ao Riquelme. Eu faria algumas trocas, por exemplo, disse bem ontem o nosso Marcelo Novaes, o mesmo que participou conosco, se o Yuri voltar, bota ao lado do Matheus Barbosa, de repente tira um pouquinho o Juninho, ou então adianta um pouquinho o Juninho para de repente ser esse cara para jogar junto com o Nenê, e espeta 2 atacantes, de repente Getúlio e Raniel lá na frente, muda um pouco a formação tática do time, de repente ao invés de jogar com 2 caras abertos, Nazário e Peck, joga com 2 atacantes, é uma alternativa para um jogo mais difícil, você pode ter 2 atacantes brigando dentro da área, o Raniel saindo um pouco mais, seria uma boa formação. Eu montaria esse time: Yuri, Matheus Barbosa, Juninho e talvez o Bruno Nazário, deixa o Nenê no banco, Getúlio e Raniel. Seria um time com mais saúde, um time que a gente pode testar numa alternativa. O Nenê, por exemplo, teve jogos que ele não participou na Série B e o time não foi bem. Ficamos sem o Nenê. Se eu não me engano, foi contra o CSA, aquele jogo emblemático. O Vasco perdeu para o CSA sem o Nenê, que fez muita falta, porque é um jogador talentoso. Porém, não dá pra gente depositar tudo em cima do Nenê. Acho que não dá pra ficar nesse desespero de que tá muito ruim, o time é horroroso. Gente, é um time que está começando um trabalho. É um time que, diferente do ano passado, que a gente tinha perdido os 2 primeiros jogos, lembra? O Vasco tinha perdido os 2 primeiros jogos, com o time sub-20, é verdade, mas tinha perdido. O Vasco hoje tá ali, brigando. Tem 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Tá no normal. Esse ano, provavelmente, a gente vai disputar uma semifinal. A gente vai jogar clássico. É um time que tem uma outra atitude, tem uma atitude mais forte de marcação, mais de pegada, é um time melhor condicionado fisicamente, é um time que compete mais, precisa melhorar muito, enormemente, de forma gigante precisa melhorar. Mas volto a dizer, é o 3º jogo desse time. Tá fazendo amanhã, 1 mês, dia 4 de fevereiro, 1 mês que esse time está treinando. Então é muito pouco tempo, e isso vai dar condição ao Zé Ricardo. Mas, claro, não podemos negar, precisa reforçar. Vamos ver o Luiz Cangá jogar domingo, tomara que jogue bem. Eu acho que o Ulisses fez um jogo correto ontem. Eu vejo, enfim, os comentários, o Ulisses não pode. Eu também não acho que o Ulisses seja um jogador supra-sumo, mas acho injusto pensar que não, ele tem que ser sacado do time. Por quê? O que ele fez de errado? Ele tem erros? Tem erros, erra, mas não é um jogador descartável. Talvez para ser titular, a gente tenha que dar um tempo. Vamos esperar o Luiz Cangá, mas precisa trazer pelo menos 1 a 2 zagueiros. Acho que o Vasco precisa ali adaptar um volante, ou botar o Galaça como primeiro volante, mas precisa de mais um volante, que não precisa ser um brucutuzão só para dar porrada. Um volante bom, que possa também marcar bem e possa sair para o jogo. Um meia. Eu acho que o Isaac é o jogador de todos esses que mais está me decepcionando. Pesado, lento, não chegando com muita força. Eu esperava um pouquinho mais dele. E atacante de velocidade, que eu acho que o Vasco não tem. Porque o Peck é o único, e o Peck ainda é muito frágil em certos momentos, muito infantil, juvenil em certas decisões, e o John Sanches prova que realmente foi um erro a contratação. É um jogador que eu não sei que mude muito, mas definitivamente não dá. Vamos esperar para domingo, um jogo difícil, 3h30, com calor de Madureira, mas a gente tem que acreditar, porque é assim que vai ser. A formação vai se forjar um time assim, nas dificuldades, nas adversidades, nos momentos difíceis, empatando com Boa Vista, ganhando apertado do Nova Iguaçu depois de ganhar de 3-0. Tudo isso é amadurecimento. Eu acho ótimo que isso esteja acontecendo agora, para que no dia 2 de março a gente consiga ganhar da Ferroviária, que é um time médio para pequeno de São Paulo, acho que faz uma ótima campanha. Os times de São Paulo do interior são muito melhores que os times do interior do Rio de Janeiro, então vai ser um desafio legal. E depois, no dia 9 de abril, a Série B, a difícil Série B, que tem um monte de time que vai disputar, mas eu acho que o Vasco pode formar um time competitivo. Não pode deixar de contratar, tem que contratar, e além do mais, cobrar do Zé Ricardo um trabalho tático, de posicionamento, de alternativas, de mudanças de esquema, e isso com o tempo. Não dá pra gente agora bater, como disse o Bismarck ontem. Vamos esperar lá para 10ª,
final desse turno, chegar numa semifinal, aí sim a gente vai poder ter uma noção do que esse time precisa. E que se não for bem, que se precisar de muita coisa, que se façam as mudanças, que não se cometa o erro do ano passado, quando o 5º lugar, o título da Taça Rio, naquele jogo mentiroso com o Botafogo, enganou todo mundo e o Vasco acabou ficando com um elenco fracassado, que só teve 1, 2 reforços, mesmo assim porque o Nenê quis sair do Fluminense no final da janela. Vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo. Estamos indo, gente, estamos ganhando, pelo menos o Vasco está conseguindo vencer. Grande abraço, daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, lá no canal Atenção Vascaínos. Tchau, turma.